unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Queridos irmãos, queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Estamos aqui, somos da Oficina de Oração em Vida, eu sou o Joaquim. Eu sou a Tiluânia. Estamos aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito da oração. Então vamos iniciar esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos iniciar então rezando a oração, invocando o Espírito Santo, para que Ele possa também nos ajudar, nos dar sabedoria para que façamos esse momento com alegria, com bom gosto. Vem Espírito Divino, manda a tua luz lá do céu. Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons, luz que penetra as almas, fonte da maior consolação. Vem doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz enriquece-nos. Olha para o vazio do homem, se tu lhe faltas lá dentro. Olha o poder do pecado, quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo, lava as manchas, infunde calor de vida no gelo, doma o espírito indômito, guia quem perde o caminho. Distribui teus 7 dons, conforme a fé de teus servidores. Por tua bondade e tua graça, recompensa quem se esforça, salva quem busca salvar-se, dá-nos teu gozo eterno. Amém. Então, meus irmãos, podemos dizer que a oração é o diálogo do cristão para com Deus. Isso significa que orar é basicamente falar com Deus. Se Deus fala conosco através das Escrituras, quando eu estou ouvindo ou fazendo uma leitura bíblica, é Deus que está falando diretamente comigo. Nós falamos com Ele através da oração. Quando estou orando, estou falando com Deus. A oração é a nossa linha direta com o céu. A oração é um processo de comunicação que nos permite falar com Deus. Ele quer que nos comuniquemos com Ele, assim como uma ligação telefônica entre duas pessoas. Então a oração é uma parte fundamental, essencial do nosso relacionamento com o Senhor. Através da oração, sobre a base dos méritos de Cristo, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. O verdadeiro cristão entende que a oração deve ser uma parte constante, duradoura, em toda a sua vida. Vamos agora ver o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito da oração. Uma pequena parte, é lógico que ele fala bem mais a respeito da oração. Na Nova Aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com a totalidade do Espírito. Assim, a vida de oração consiste em estar habitualmente na presença do 3 vezes Santo e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nos tornamos um só em Cristo.
A oração é cristã na medida em que for comunhão com Cristo, dilatando-se na igreja que é o seu corpo. As suas dimensões são as do amor do Cristo. Mas se temos que estar em comunhão com Deus através da oração, o que significa ter comunhão? Comunhão significa ter união, paz e partilha com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem juntas, em harmonia, estão em comunhão. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Comunhão é ter coisas em comum. Significa partilhar experiências e viver em união. Todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Precisamos de comunhão com Deus e comunhão com nossos irmãos. Vamos ver o que João nos fala na sua primeira carta, no versículo 1, capítulo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vos tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Perceberam, meus irmãos? Lá na carta dos apóstolos, primeira carta de João, ele já nos chamava a atenção para a comunhão, né? Que a gente pudesse não só ficar com aquilo, as coisas de Deus, aquilo que sabemos, mas também partilhar isso com os nossos irmãos, para que tenhamos comunhão através da oração e também através das nossas partilhas, das nossas experiências. Comunhão com Deus. A comunhão com Deus é essencial em nossa vida. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, mas o pecado nos separou de Deus, destruindo nosso relacionamento com Ele. Agora, somente através de Jesus, podemos voltar a ter comunhão com Deus. Vejamos o que nos diz Paulo em 2 Coríntios 5, 17 a 19. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levava em conta os pecados do homem e pôs então lábios a mensagem da reconciliação. Vocês viram, meus irmãos? Quando cremos em Jesus como nosso Salvador e dedicamos nossa vida a Ele, nossa comunhão com Deus é restaurada. Recebemos o perdão de nossos pecados e Deus passa a morar dentro de nós, através do Espírito Santo. Temos uma ligação especial com Deus. Nesse novo relacionamento com Deus, Ele está sempre presente e nos ensina a viver corretamente, andando nos seus caminhos. O Espírito Santo nos guia, nos corrige e nos consola, tudo com o amor e o cuidado de Deus. Nós também podemos nos aproximar de Deus, falar com Ele e buscar mais dele, porque temos comunhão. Aqui estão alguns pontos sobre o que é a oração. Para muitos, a oração parece ser algo complicado, mas é simplesmente falar com Deus. Muitas pessoas querem saber mais sobre a oração, porque têm o desejo de orar, mas não sabem como.
Considerem as dicas a seguir. O que devo dizer? Orar é falar com o seu melhor amigo. É fácil falar com alguém quando você sabe que esta pessoa o ama incondicionalmente. E essa é justamente aquilo que todos nós temos de Deus, esse amor incondicional. Por isso fica bem mais fácil falar com Deus. Peça a Jesus que perdoe os seus pecados e faça de você uma nova criatura nele. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Diga a ele sobre suas necessidades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agradeça a ele por ter morrido na cruz, no Calvário por nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Vamos ver agora um pouco do que nos diz a Bíblia sobre a oração. Do começo ao fim, a Bíblia destaca a prática e a importância da oração. Logo nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, lemos sobre como o Senhor começou a ser invocado na descendência de Sete. Vamos ver o que nos diz Gênesis, capítulo 4, 25 a 26. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz a um filho, a qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho que chamou Enos, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Perceberam? Nós estamos lá em Gênesis capítulo 4, logo no início da Bíblia. Isso foi quando começou os primeiros povos, aquele Adão, Eva, começaram a invocar o nome do Senhor. Este padrão segue por toda a narrativa bíblica, até o seu último livro, onde lemos sobre como a oração dos santos sobem como incenso diante do trono de Deus.
Podemos ver isso em Apocalipse 5, 8, quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma citra e taças de ouro cheias de perfume. Vamos ver também o que nos diz Apocalipse 8, de 3 a 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um tríbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecessem com orações de todos os santos no altar de ouro, que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo, com a oração dos santos diante de Deus. Podemos perceber, meus irmãos, falamos de Gênesis lá no início da Bíblia e também agora do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Então, como falei, do começo ao fim, a Bíblia, em várias de suas passagens, está falando da importância da oração em nossa vida. É lá na Bíblia, no Evangelho, que vamos encontrar a oração mais conhecida por todos os cristãos, especialmente os católicos, né? Que é o Pai Nosso, que foi o próprio Jesus que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Na oração correta, também não há espaço para hipocrisia e soberba. Na verdade, a oração genuína a Deus exige humildade, sinceridade, consciência do pecado e entendimento acerca da grandeza e da santidade de Deus. Quando vamos fazer a nossa oração, quando vamos conversar com Deus, temos que nos dispor realmente de todo o nosso orgulho, das nossas diferenças pessoais, se estamos com algum problema com alguém, reconhecer que somos realmente faltosos para conversar sinceramente com Deus. Dele não podemos esconder nada, então o melhor que temos que fazer é realmente falar com Ele com a maior sinceridade possível. A parábola do fariseu e o publicano fala exatamente sobre isso. Vamos ouvir o que diz Lucas. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior dessa forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuou 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado,
e não o outro, pois todo o que exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vocês perceberam, né? Aquele fariseu era um homem até certo ponto correto, alguém que entendia das leis, fazia jejum, devolvia seu dízimo, mas adiantou alguma coisa a sua oração? Não adiantou pela sua arrogância. Aquele homem não teve humildade. E ainda mais, o pior, julgou o seu irmão, o cobrador de impostos, que era realmente um pecador, mas que ficou na sua humildade, que soube reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Deus. Ele não teve coragem nem de ficar próximo do altar, ficou de longe, batendo no seu peito e dizendo a Deus que realmente era pecador, pedindo perdão dos seus pecados. Ao contrário do fariseu, que ficou lá com toda a sua arrogância, com toda a sua imponência, julgando o seu irmão ou os seus irmãos. E aí, quem foi que saiu realmente reconhecido a sua oração por Deus? Com certeza o publicano, assim como nos fala o Evangelho. Deus reconhece, Deus aceita a sua oração, porque ele orou com humildade, com sinceridade, sem julgar ninguém, estava simplesmente orando para ele, não estava cuidando da vida dos outros, mas estava buscando realmente uma intimidade com Deus, estava procurando o perdão das suas faltas, reconhecendo ser realmente um pecador. Então, meus irmãos, por hoje era isso. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente falando um pouquinho a respeito dos tipos de oração, como fazer oração, e especialmente da dificuldade que alguns irmãos sentem, da falta de paciência, da falta de tempo, entre aspas, que muitos de nós sentimos na hora de fazer a oração. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava prestado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente,
casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço, embora cansado, sem rezar como eu devo. Eu de ti, Maria, não me esqueço.